Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos ver como importar bibliotecas para os nossos programas. Neste momento, nos limitaremos a ver as bibliotecas já instaladas em nosso computador. Teremos dois tópicos. No primeiro tópico, veremos uma breve introdução sobre o assunto. No segundo, veremos os diferentes comandos para a importação das bibliotecas, bem como observações sobre cada uma destas formas de importação. Vamos começar com algumas observações. Ao instalar Python, este já vem com algumas bibliotecas instaladas. Ao instalar Python via pacote Anaconda, além destas bibliotecas padrão do tópico 1, também são instaladas algumas outras bibliotecas tipicamente utilizadas para análise de dados. Mas também é comum precisarmos de bibliotecas ainda não instaladas. E como podemos saber se uma biblioteca já está instalada? Basicamente de duas formas. O mais fácil é escrever o comando de importação. Caso o Python não apresente erro na execução, isto significa que a biblioteca já está instalada. Caso o Python retorne algum erro na execução da importação, mesmo que todos os comandos estejam corretos, será necessário instalar a biblioteca. Também podemos consultar uma lista que contém as bibliotecas que já temos instaladas. Para isto, se você instalou o Python via Anaconda, abra o Anaconda PowerShell Prompt e digite conda-list. Caso você esteja usando o Windows, vá em Iniciar, procure a pasta do Anaconda e depois clique em Anaconda PowerShell Prompt. E digite conda list. Assim obtemos uma lista das bibliotecas já instaladas, bem como suas versões. Para atualizar a versão de uma biblioteca já instalada, acesse o Anaconda PowerShell Prompt e digite o seguinte código. Neste campo, você deverá colocar o nome da biblioteca de interesse. Por exemplo, se você quiser atualizar a sua versão da biblioteca Pandas, abra o Anaconda PowerShell Prompt e digite pip install -u e depois pandas. Uma última observação antes de irmos para o tópico 2 da aula. Em todos os programas que quisermos utilizar uma determinada biblioteca, esta deverá ser importada, independentemente se já tivermos eventualmente feito sua importação em outro programa escrito anteriormente. Existem diferentes maneiras para importar bibliotecas em um programa. Iremos utilizar a biblioteca NumPy e uma de suas funções zeros ou zeros
para exemplificar como isso pode ser feito. Não estaremos interessados em saber o que a função zeros de NumPy faz. Apenas a utilizaremos para mostrar como importamos bibliotecas e como podemos acessar suas funções. Veremos 4 formas alternativas de importação e suas peculiaridades. Uma das formas de importar uma biblioteca para nosso programa é utilizando este comando: import nome biblioteca, substituindo o nome biblioteca pelo nome da biblioteca de interesse. Vamos ver um exemplo com a biblioteca NumPy, em que utilizaremos uma de suas funções, zeros. Colocamos o comando import e depois o nome da biblioteca, em nosso exemplo, NumPy. Para utilizar uma de suas funções, como por exemplo a função zeros, colocamos o nome da biblioteca, ponto, e depois a função. Para esta função, vamos passar como argumento uma tupla qualquer. Ao executar o programa, Python importa a biblioteca NumPy, e a partir daí podemos utilizar suas funções. Nesta segunda linha, utilizamos a função zeros do NumPy. Note que devemos colocar o nome da biblioteca antes da função, separando-os por ponto. Isto informa para Python que zeros é uma função da biblioteca NumPy. Alternativamente, podemos utilizar este comando para a importação de bibliotecas. Aqui devemos colocar o nome da biblioteca e aqui um apelido para a biblioteca. Novamente, como exemplo, vamos ver a importação da biblioteca NumPy e utilizar sua função zeros. Colocamos o comando import, o nome da biblioteca, add, e depois um apelido. É costume colocar para NumPy np. Quando utilizamos esta estrutura para a importação de bibliotecas, para usar uma de suas funções, colocamos o apelido que demos, no caso np, ponto, e depois a função. Como anteriormente, vamos passar a tupla 22 como argumento para a função zeros. Nesta primeira linha, fazemos a importação da biblioteca NumPy e estabelecemos um apelido para ela. Note que a diferença em relação à forma anterior de importação é que desta vez incluímos a expressão snp, sendo np o apelido dado para a biblioteca NumPy. E agora, para chamar uma função da biblioteca NumPy, devemos escrever o nome da função precedido do apelido que demos, separados por ponto. Também podemos utilizar esta estrutura. Colocamos from, o nome da biblioteca, import e a função. Com este comando, importamos da biblioteca NumPy apenas a função que especificamos, neste exemplo a função zeros. Dessa forma, não podemos utilizar outras funções da biblioteca,
a menos que também seja realizada sua importação. Importando a biblioteca com esta estrutura, devemos apenas colocar a função sem indicar a biblioteca a qual ela pertence. É possível importar mais de uma função com esta estrutura da seguinte forma. Colocamos este comando e separamos as funções por vírgula. Assim, teríamos aqui a função zeros, uma segunda função, uma terceira função e assim por diante. Note que, com esta estrutura de importação, importamos apenas uma determinada função. Desta forma, naturalmente, já devemos selecionar previamente as funções da biblioteca que deverão ser utilizadas ao longo do programa. Note também que, ao chamarmos a função da biblioteca importada, não precisamos escrever o nome da biblioteca anteriormente à função. Apesar disso nos permitir economizar um pouco na escrita, também pode causar confusão quando duas ou mais bibliotecas utilizadas em um programa possuírem funções com o mesmo nome. Temos aqui uma quarta forma de importar bibliotecas. Veja a semelhança com a forma 3 de importação. A diferença entre elas é que nesta forma 4 não especificamos a função, e sim colocamos um asterisco depois de import. Isto faz com que Python importe todas as funções da biblioteca de interesse. Assim como na forma 3, para chamarmos as funções, não precisamos indicar a biblioteca a qual ela pertence. A utilização da função zeros da biblioteca NumPy ficaria o seguinte. Esta forma não é recomendada, pois não fica claro de qual biblioteca é a função que está sendo usada, podendo levar a problemas difíceis de diagnosticar. Também pode levar a erros quando existem funções com o mesmo nome em duas ou mais bibliotecas diferentes e que estão sendo importadas. É importante notarmos as especificidades no uso de cada forma de importação das bibliotecas. Comparando as três primeiras formas, podemos ver: quando utilizamos as duas primeiras formas de importação de bibliotecas, antes da função, devemos colocar o nome da biblioteca a qual ela pertence. Na primeira forma, temos numpy.zeros e na segunda temos np.zeros. Já na terceira forma de importação, usamos a função sem que ela seja antecedida por qualquer referência à biblioteca. A vantagem das duas primeiras formas de importação é que nosso programa apresentará explicitamente as bibliotecas às quais pertencem as funções utilizadas, diminuindo tanto as dificuldades de leitura do programa quanto as possibilidades de erros. Nesta aula, fizemos algumas observações sobre as bibliotecas em Python e também vimos alguns comandos para a importação dessas bibliotecas em nossos programas. Então é isso, até a próxima aula.